Pessoal, o primeiro exercício da nossa lista, ele traz para a gente a seguinte situação. Do ponto de vista químico, álcool 70 graus pode ser classificado como substância? Então, no caso desse exercício, a gente precisa lembrar daquele conceito de substância que eu comento com vocês na videoaula sobre transformações, tá? Pessoal, substância significa um material puro. O álcool, enquanto substância, significa que você teria ali um produto que contém apenas álcool. Álcool 70 graus não contém apenas álcool. Ele tem ali na sua composição 70% seria álcool e os outros 30% seriam outras substâncias, tá? Geralmente água. No caso do álcool em gel, além da água, você tem algum outro produto ali para permitir aquela textura gelatinosa que o produto tem. Mas o fato é o seguinte, o álcool 70 graus, ele não pode ser classificado como substância. Então a gente poderia colocar como resposta a seguinte situação, olha só. Substância significa, e aqui eu vou destacar, né, que é do ponto de vista químico, significa então um material puro. No caso de álcool, apenas 70% do produto seria álcool, no caso álcool etílico, né, seria álcool etílico. Portanto, não pode ser classificado como substância. No caso do exercício 2, nós temos o seguinte questionamento. A evaporação do álcool é uma transformação física ou química? Justifique. Pessoal, aqui a gente precisa lembrar da diferença principal entre as duas transformações. Na transformação química, ao contrário do que acontece numa transformação física, a substância ela se altera nesse processo de transformação. Então, você tem uma substância antes, após a transformação, essa substância ela vai ter se alterado. Ela vai deixar de ser, aquela substância que ela era anteriormente, ok? No caso da evaporação do álcool, o álcool, depois que ele evapora, houve uma transformação, obviamente, porque aquela substância que estava no estado líquido, ela passou a se apresentar no estado gasoso. Então, a transformação aconteceu. Porém, se trata de uma transformação física. Por quê? Embora a estrutura do álcool ela tenha se alterado, antes era líquido, agora passou a ser gasoso, a substância, no caso, continua sendo álcool. Ela não deixou de ser álcool, tá? Então não pode ser uma transformação química. E aqui, como eu já falei várias vezes para vocês, pessoal, toda vez que você tem uma mudança de estado físico, essa mudança, ela sempre vai ser uma transformação física. Porque o que se altera é o estado físico da matéria. Mas a matéria em si, enquanto substância, ela continua sendo a mesma, tá? Então, aqui nesse exercício 2, a gente pode responder da seguinte maneira. É uma transformação física, pois a substância continua sendo a mesma após a transformação. Exercício 3. Qual é a diferença entre desinfetante e antisséptico? Pessoal, aqui a gente precisa lembrar que tanto o desinfetante como o antisséptico são produtos germicidas, ou seja, eles conseguem destruir micro-organismos causadores de doenças, como é o caso de um vírus. A grande diferença
seria em relação a que situação eu uso o produto. No caso do desinfetante, ele é fabricado para que você possa desinfetar produtos do dia a dia, objetos como mesa, o chão da sua casa, uma superfície metálica, enfim, objetos sem vidas, objetos inanimados. Agora, no caso do antisséptico, os produtos que são classificados dessa maneira, eles precisam ter ali na sua composição algumas substâncias que vão permitir que esse produto não cause nenhum prejuízo ao tecido vivo, à sua pele, por exemplo. Então, a principal diferença seria essa. Tá? Eu vou colocar aqui da seguinte maneira. O desinfetante é um produto com a finalidade de desinfetar objetos inanimados, como uma superfície metálica, por exemplo. Já o antisséptico pode ser usado para desinfetar tecidos vivos, como a nossa pele, por exemplo. Exercício 4. Explique, utilizando conceitos químicos, por que a higienização das mãos com álcool 70 graus ou com água e sabão é eficaz no combate à Covid-19. Bom, pessoal, para entender a fundo, né, por que tanto o álcool 70 como a água e sabão ela é capaz de destruir o coronavírus, a gente precisaria falar aqui, como eu fiz lá na videoaula sobre o álcool em gel, a gente precisaria falar a respeito da polaridade das moléculas e de que maneira a interação entre elas resulta nessa a dissolução de uma substância na outra. Tá? Mas esse é um assunto que vai ser discutido, com mais detalhes lá no segundo ano. Tá? Por enquanto, o que a gente precisa entender é o seguinte: nessa estrutura do coronavírus, que é o vírus transmissor dessa doença, da Covid-19, a gente tem ali na sua estrutura a presença de lipídios, ok? E os lipídios, eles são substâncias formadas por moléculas apolares, tá? O álcool, ele possui ali na sua estrutura uma parte apolar também na sua molécula. E, de modo geral, substâncias apolares, elas dissolvem outras substâncias apolares. Por isso, o álcool em gel ele é capaz de dissolver aquela parte da estrutura ali do coronavírus formada por lipídios, ok? Essa estrutura que a gente está falando aqui do coronavírus, ela tem sido mencionada pelos especialistas como sendo uma espécie de envelope viral, tá? Então, o álcool em gel, ele destrói esse envelope viral. De forma semelhante, isso também vai ser provocado quando você lava a mão, né, usando água e sabão. Porque o sabão, assim como o álcool em gel, ele tem também ali uma estrutura na qual parte da sua molécula ela também é apolar e vai dissolver esses lipídios. Tá? Nesse caso de água e sabão, a gente tem algumas particularidades ali no processo, né? A presença da água, por exemplo, ela vai determinar ali outros mecanismos também, mas, no geral, a ideia é a mesma. Né? O principal motivo aqui seria a destruição do envelope
viral, tá? Porque aí essas substâncias elas vão ser capazes de dissolver os lipídios que formam esse envelope viral, ok? A gente poderia responder essa questão da seguinte forma: o coronavírus responsável pela transmissão da Covid-19 possui na sua estrutura uma espécie de envelope viral, o qual é formado por lipídios. Tanto o álcool 70 graus como água e sabão, desse modo, destroem a estrutura do vírus. Por que não se deve usar álcool com concentrações inferiores ou superiores a 70 graus no combate ao coronavírus? Nesse caso, para responder essa questão, seria interessante recordar daquelas videoaulas sobre o álcool em gel e o combate ao coronavírus, ou, de repente, fazer a leitura daquele texto que eu encaminhei para vocês sobre o mesmo tema. E aí lembrar o seguinte, olha só, as pesquisas a respeito do uso do álcool como desinfetante, elas têm mostrado que o álcool ele tem essa eficiência, né? Ele tem esse papel quando as concentrações elas estão nesse intervalo de 60% a 80%, ok? Mas o ideal, a melhor eficiência, ela seria quando você tem 70 graus. Qual que é o problema de você ter concentrações inferiores nesse caso? Quando você tem uma menor quantidade de álcool do que esse 60%, ou uma situação ideal, que seria 70%, a substância, né, ou melhor dizendo, aquele material que você está usando, com apenas uma certa concentração ali de álcool, ela não vai ser suficiente para poder eliminar o vírus, tá? Então, o problema de você ter as concentrações menores seria isso, ela não é eficaz para destruir o vírus. Agora, quando você tem, por outro lado, uma concentração muito alta, você tem duas situações envolvidas ali que são complicadas. A primeira delas seria a evaporação rápida do álcool. Como a concentração ela é mais intensa e o álcool ele é bastante volátil, ao evaporar muito rápido, não haveria tempo da substância agir sobre o vírus. Mas tem também outro detalhe. Lembrar que o álcool 70, no caso, ele é um antisséptico, ou seja, além de ser desinfetante, ele não agride a nossa pele, certo? Se você tivesse uma concentração mais elevada que 70 graus, o álcool ele pode, né, causar o ressecamento na sua pele. E aí, a partir do momento que ele causa o ressecamento da pele, ele deixa de ser desinfetante, né? Ou melhor, ele continua sendo desinfetante, mas ele deixa de ser antisséptico, tá? Apesar dessa capacidade bactericida que ele tem, ele não é mais um antisséptico, porque, apesar de desinfetar, ele, digamos assim, ele agride a pele, tá certo? Então, esses são os problemas, ok? No caso aqui, a gente poderia colocar a resposta da seguinte maneira.